Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui recebendo, na sede da nossa ESA Pernambucana, o professor José Maria, além de professor, advogado e presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa. Professor José Maria, né, muito me honra lhe receber aqui, porque além de estar junto com o senhor aqui na UAB, nesta gestão, o senhor foi meu professor, né, quando eu estudei na nossa querida Unicap, né, a nossa Universidade Católica de Pernambuco. E acompanhando a sua trajetória, né, como professor e como advogado, acho que a primeira pergunta que a gente tem que trabalhar, né, que conversar, que a advocacia tem interesse em saber é, professor, como compartilhar a docência e a advocacia? Bom, primeiramente, Léo, é uma honra, uma alegria, uma satisfação poder participar deste momento que eu acho que é um momento ímpar. E valorizando também a docência, né? Porque no momento que a OAB faz essa convocação para um evento dessa natureza, eu me considero representando aqui meus colegas, alguns deles já não estão mais na docência, mas que isso é uma valorização. Agradeço bastante. Por outro lado, também me honra poder estar ao seu lado. Você agora há pouco revelou, foi meu aluno na Unicap, né, onde eu passei 37 anos e 6 meses, né, como professor na área de direito civil, na área de prática, né. Então, compatibilizar o horário, ou seja, otimizar o horário. Então, eu entrei na advocacia, eu primeiro fui professor e posteriormente na federal eu fiz o curso de direito e fiz a opção de sair do magistério do ensino médio para a universidade. Fui convidado primeiro para a faculdade de Caruaru, passei um semestre lá, eu e Paulo Marcelo. Depois fiquei na faculdade de Vitória Santo Antão, fui um dos fundadores da faculdade de Vitória Santo Antão, lecionando uma cadeira que era literatura latina, né, que naquela época, não sei se ainda existe. E depois fiquei na Católica, né? Assumi a disciplina de Direito Civil, mas fiz outra disciplina lá também. Então, nunca deixei de advogar, muito pouco, evidentemente, no escritório com meus amigos, meus colegas de escritório, mas a minha preocupação é exatamente otimizar o tempo, ajustar os horários, contanto que uma coisa, uma atividade não prejudicasse a outra. Só que eu, com o passar do tempo, eu fui me dedicando mais à docência. Achei que a minha contribuição para a nova geração era melhor eu me aprimorando, estudando cada vez mais, me inteirando das novidades que estavam acontecendo na parte da legislação, da doutrina, da jurisprudência, para que eu pudesse, de uma forma mais eficaz e mais clara, transmitir para as novas gerações. Essa é a minha responsabilidade. Eu entendo que o docente ele tem uma função social muito importante. Não é transmitir conhecimento, é vivenciar com aqueles alunos, muitos deles ainda com dificuldade de saber o que, é que querem, né, dependendo do período, e alguns, quando estão nos outros períodos, já chateados porque não era aquilo que eles queriam, mas a gente, então, para que eles não se sintam assim tão derrotados, que às vezes pode ser isso, né? A gente, então, tem essa responsabilidade imensa. E, além do mais, a qualificação. Colocar no mercado profissionais competentes, porque se aqueles que saem e vão, mesmo passando o exame de ordem, que para mim é outro assunto para discutir, o exame de ordem em si não qualifica o profissional. Então, muitas vezes, a gente tem aí no mercado, sem querer ser ético, alguns colegas profissionais que estão a desejar. E quem sai perdendo? A sociedade. Onde está o compromisso social do docente? Então, eu entendo que a gente tentar otimizar esse tempo e verificar, porque a gente tem que estudar. Eu faço questão, normalmente a minha disciplina se repetiu na Católica, meu semestre era a mesma disciplina, e eu sempre fiz questão de não dar a mesma aula. O conteúdo era o mesmo, mas a forma, os exemplos que eu traria, que eu estou levando para a sala de aula ainda hoje, não são os mesmos.
Lá na Unicap, o senhor lecionou, o senhor falou há pouco, né? Direito Civil e Prática. Acho que também Direito das deve, obrigações, direito deve nessa parte contratual. de prática, você acha que redação forense? Pô, é uma cadeira interessante. Quando eu cheguei lá, a professora Miriam, minha saudada professora Miriam, ela me convidou, sabendo que eu era professor de língua portuguesa, que eu comecei na Católica, ensinando a cadeira de estrutura sintática, lá com o professor Castim. E fui então levado para o curso de Direito, e a professora Miriam então me convidou para dar aula nessa teoria e prática de redação forense. Era a aula da fome, às 11 horas. Eram duas turmas que nós tínhamos, né? A sala cheia, mais de 70, 75, 76, que era proibido, mas nós tínhamos lá. E eu então tive aceitei o compromisso, e uma coisa interessante, um desembargador, que na época era juiz, doutor Itamar, ele foi juiz na minha cidade, lá em Palmeirina, e eu conhecia, porque ele tinha uma relação muito boa lá na cidade. Eu fui falar com ele. E ele me permitiu que eu olhasse os processos, né? Analisasse os processos. E ele tinha mania de grifar algumas incorreções ou impropriedades. E eu aproveitava, naquela época não tinha telefone celular, a gente aproveitava, levava um caderninho a espiral e anotava aquelas observações que o juiz fazia, né? Aí chamei de orientações para a prática jurídica. Para mim foi uma riqueza enorme. E quando eu chego nos lugares, por exemplo, eu cheguei na cidade de Flores e lá encontrei um juiz que disse: fui seu aluno nessa cadeira de teoria e prática de redação forense. Aprendi a fazer petição inicial a partir das suas conversas. Eu digo: "Oh, coisa boa, né? Quer dizer, me senti Eu, eu, lisonjeado." eu acho, né, o senhor falou uma coisa, que uma das maiores recompensas, né, para o professor é quando, né, você encontra com um ex-aluno e ele se utiliza de algo que aconteceu quando ele foi aluno, né, para dizer ao professor, né, que deve a ele alguma coisa, ou uma experiência, ou um êxito na área profissional. Tenho certeza que o senhor deve ter passado muito por isso. Eu mesmo também sou professor e até brinquei, né? Quem me perguntou recentemente, disse: Olha, eu sou professor de CLT assinada, viu? A minha CLT é assinada desde 2006. Enfim, acho que isso é um motivo de muito orgulho para quem exerce a docência. E aí, professor, como o nosso tempo aqui é curto, para que a gente possa, né, encerrar, o senhor falou de que no caminhar, na sua caminhada, o senhor terminou mais sendo professor, mais indo para a docência do que para a advocacia. E aí, como a gente está aqui na nossa estrutura, na nossa escola superior da advocacia, nós temos vários colegas advogados que têm um sonho, né, que têm o interesse de se tornarem, né, docentes. E aí, com toda a sua experiência, né, nos diga aí, passe aqui para os nossos, né, ouvintes, o que é que a advogada precisa fazer para se tornar um docente? Aliás, eu também já fui professor aqui da ESA, nos cursos que era dado com convênio com a faculdade, inclusive ali num prédio ali na Guararapes, né? Sim, Turmas enormes de pós-graduação, assim que sim, iniciaram. Bom, mas todos aqueles que se sentirem chamados, usar a linguagem eclesial, vocacionado para a docência, tem que se preparar, tem que saber a responsabilidade, tem que estudar mais do que os outros. Não é que os outros não estudam, mas estudar muito mais do que os outros. Se habilitar no sentido de verificar forma de transmitir. Hoje em dia está muito diferente de antigamente. Eu me lembro quando eu comecei a ensinar, não é a mesma coisa. São outras maneiras que você tem de práticas, né? Habilidades, competências, né? Para que a gente possa transmitir para os alunos, para aqueles docentes, discentes, e aqueles que estão querendo receber alguma coisa do professor, eles se sintam bem à vontade. Então, na ESA, principalmente, eu tenho a impressão que o professor, advogado, ele tem que trazer de forma clara, bem objetiva, né, conteúdos que possam servir para a prática daqueles advogados. Então, ele tem que ter consciência de que não está no curso de graduação, nem apenas no curso de pós-graduação em termos de conhecimento científico, mas também saber que ali tem uma turma heterogênea, isso é importante que a gente leve em consideração, e que eles procuram, quando procura essa,
que é importante que os advogados procurem a ESA, exatamente para se qualificarem mais, para poderem se habilitarem na advocacia de um modo geral. E hoje em dia está muito difícil, mas a qualidade também pesa. A gente sabe que hoje os clientes procuram aqueles advogados que eles são indicados pela sua competência. E uma forma que eles têm de fazer isso é procurando a ESA, fazer os cursos que a ESA oferece, porque essa é a finalidade da escola. A escola tem essa finalidade exatamente de fazer com que esses colegas nossos que necessitem, todos nós necessitamos, é verdade, a gente não deixa de estudar, mas que aqui, nesta instituição, eles possam cada vez mais se apropriarem dos conhecimentos para a sua vida profissional. E quero parabenizar, inclusive, a gestão por essa eficiência nos trabalhos que são realizados constantemente aqui, a gente tem acompanhado, e isso é importante, que a advocacia está viva e ativa, né? Isso aqui é importante. Verdade. Professor, como eu disse há pouco, o nosso tempo é curto. Nós passaríamos aqui, né, o nosso dia inteiro conversando, debatendo, até porque, né, o senhor demonstrou, deixou claro, para quem não lhe conhece, para quem conhece já sabe, né, da sua competência, de que, né, o senhor é um docente há muitos anos, né, e tem muita qualificação, né, muitos ex-alunos, e ainda tem, né, muita lenha para queimar, né? Tenho certeza que ainda na docência o senhor tem muito a contribuir. Então, quero agradecer, né, a sua participação, dizer que para todos nós aqui da nossa escola, né, da advocacia, é um grande prazer, uma grande satisfação tê-lo aqui nos nossos corredores e tê-lo participando aqui do nosso projeto. Então, já aproveito para lhe parabenizar, né, não apenas o senhor, mas todos os professores que nos assistem, né, e desejar um feliz Dia dos Professores. Fico feliz e honrado pelo convite, e isso para mim, representando aqui os meus colegas. Essa honra não é para mim pessoalmente, é para nós, professores do ensino superior, principalmente. E também lembrando que se nós hoje somos professores do ensino superior, devemos também valorizar nossas professoras antigamente era primário, depois é ensino fundamental, ensino médio. Então, parabéns a todos nós. Continuo no dia a dia, saí da Católica recentemente, mas continuo lecionando na Faculdade do Universo. Muito Maravilha. obrigado. Parabéns.